Diga não a esses 9 tipos de pessoas. Quem você deixa entrar na sua vida pode ser mais decisivo para sua queda ou sua ascensão do que qualquer escolha que faça sozinho. Há pessoas que chegam trazendo luz, mas também há aquelas que silenciosamente drenam sua energia, alimentam inseguranças e atrasam o seu crescimento. Muitas vezes, você não percebe de imediato, mas sente o peso em sua respiração, a exaustão em sua mente, o cansaço em sua alma. Sêneca nos ensinou: convive com quem te possa tornar melhor, porque a verdadeira sabedoria não está apenas em aprender com livros ou mestres, mas em escolher cuidadosamente os laços que moldam sua vida. Marco Aurélio completou: a alma se tinge com a cor dos pensamentos daqueles com quem convive. Você pode ser forte, disciplinado, determinado, mas se vive cercado de vozes que plantam medo, dúvida ou desânimo, inevitavelmente a sua alma se tinge dessas cores. É preciso compreender que dizer não é um ato de egoísmo. Não é rejeição, não é desprezo, é um ato de proteção. Alguns vínculos parecem afeto, mas escondem veneno. Alguns laços parecem apoio, mas escondem correntes. A questão não é se essas pessoas entram em sua vida, mas se você permite que permaneçam. Este vídeo não é um convite para julgar ou afastar todos à sua volta. É um convite para olhar com clareza e perceber quais presenças realmente fortalecem sua jornada e quais silenciosamente corroem a sua paz. Vamos revelar 9 tipos de pessoas a quem você precisa aprender a dizer não para proteger sua mente, sua energia e seu destino. Sua mente é um templo, e a chave da sua força não está apenas em quem você convida para entrar, mas em quem você decide não deixar permanecer. Se essa mensagem já ressoou em você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua caminhada interior. E se a ansiedade tem sido uma companhia constante em sua vida, clique no primeiro link da descrição e conheça o e-book Ansiedade sob Controle. Porque aprender a proteger sua mente é o primeiro passo para nunca mais se perder de si mesmo. Primeiro tipo, o manipulador disfarçado de amigo. Entre todos os vínculos que mais enfraquecem uma alma, talvez o mais perigoso seja aquele que se apresenta como amizade, mas esconde manipulação. O manipulador não chega exigindo, ele chega envolto em doçura, em aparente cuidado, em gestos que parecem preocupação. Mas pouco a pouco você percebe que suas decisões não nascem mais da sua própria vontade, mas das cordas invisíveis que o outro segura. Sêneca advertiu: não se perca tentando se tornar propriedade de outro. E ainda assim, quantos de nós cedemos, não por fraqueza, mas por necessidade de aprovação, por medo de perder afeto, por insegurança de sermos rejeitados? A neurociência nos mostra que o gaslighting, essa manipulação sutil da percepção da realidade, desestabiliza a confiança interna e altera a forma como interpretamos nossas próprias experiências. O efeito é devastador. Você começa a duvidar de si mesmo e, ao duvidar, perde a força de agir. O manipulador é como um maestro que rege a sua vida enquanto você, sem perceber, esquece a própria música. Aos poucos, você não decide mais o ritmo, não escolhe mais a melodia, não reconhece mais sua própria canção. É por isso que aprender a dizer não a esse tipo de presença não é apenas uma defesa, é um resgate da sua liberdade. O caminho para recuperar a clareza começa no silêncio interno, quando você registra os momentos em que uma conversa, em vez de trazer paz, deixa um rastro de dúvida e confusão. Essa percepção não é acusação, é proteção, porque ninguém pode carregar o peso da sua vida além de você mesmo. O manipulador disfarçado de amigo não tira sua força de forma brusca. Ele a retira em doses pequenas, até que você esqueça que um dia foi inteiro. É nesse ponto que nasce a urgência de recuperar o timão de si mesmo, para nunca mais esquecer a música que só você pode compor. Segundo tipo, o pessimista crônico. Há pessoas cuja presença
é como uma névoa densa que cobre o horizonte. Não importa o quanto o sol brilhe, elas sempre encontram a nuvem mais escura no céu. O pessimista crônico não apenas vê o pior em tudo, mas espalha essa visão como se fosse um destino inevitável. E se você não percebe, acaba respirando essa fumaça até se intoxicar sem perceber. A psicologia nos mostra que o pessimismo aprendido é contagiante, mesmo em mentes resilientes. Quando você convive diariamente com quem só repete "vai dar errado", seu cérebro passa a registrar esse padrão como uma lente natural, ativando áreas ligadas ao estresse e à ansiedade. Marco Aurélio já alertava: você se torna aquilo que pensa continuamente. E convivendo com o pessimismo, o risco é começar a pensar segundo os olhos de quem desistiu de acreditar. Sêneca dizia que a alma se molda pelo convívio, e aqui está o perigo. Ainda que você tenha esperança, ainda que seu coração queira crescer, a convivência constante com o negativismo mina suas forças. É como tentar correr respirando fumaça. O corpo se cansa antes do tempo. A metáfora é clara. Conviver com o pessimista crônico é como permanecer em um quarto cheio de fumaça. Você pode não segurar o cigarro, mas acaba com os pulmões marcados pelo ar envenenado. Reconhecer isso não é desprezo, é proteção, porque a vida já é, por si só, desafiadora. Carregar o peso do olhar de quem sempre espera o pior é abrir mão da leveza que você precisa para continuar. E a verdade é simples. Você não pode mudar o olhar de quem insiste em ver o fim em cada começo, mas pode proteger sua visão, para não deixar que a névoa do outro apague a chama da sua esperança. Terceiro tipo: o invejoso silencioso. Poucas presenças corroem tanto quanto a daquele que sorri por fora, mas por dentro torce contra você. O invejoso silencioso não grita, não declara sua rivalidade, mas deixa escapar em olhares, em silêncios, em comentários que parecem sutis, mas carregam um veneno invisível. É uma energia que não celebra, não apoia, não vibra com a sua vitória. Pelo contrário, cada conquista sua é sentida como um lembrete daquilo que ele não tem. A neurociência mostra que a inveja ativa os mesmos circuitos cerebrais da dor física. Ou seja, para quem inveja, sua ascensão é sentida quase como uma ferida. E ao permanecer próximo desse tipo de pessoa, você sente esse peso sem entender de onde vem. De repente, começa a duvidar se merece o que tem. Começa a se encolher para não provocar o incômodo do outro. Mas a verdade é clara: nada é mais infeliz do que invejar, como disse Sêneca. Esse tipo de convivência é traiçoeira, porque não se apresenta de forma explícita. A inveja é como água envenenada. À primeira vista parece limpa, mas basta bebê-la para descobrir que mina suas forças. O invejoso silencioso não precisa agir diretamente contra você. A simples ausência de celebração, a ausência de apoio, já é uma forma de sabotagem emocional. E a dor que isso provoca é profunda, porque esperamos que aqueles que estão perto vibrem conosco, compartilhem de nossas vitórias. Mas ao percebermos a sombra da inveja, sentimos o vazio da desconexão. Reconhecer isso não é sobre afastar-se por soberba, mas por autopreservação. Afinal, sua luz não deve ser diminuída para que outros se sintam confortáveis na escuridão. Se há algo que o invejoso silencioso ensina, é que a sua vitória precisa ser vivida com coragem, mesmo que alguns escolham não aplaudir. Quarto tipo: o vitimista que nunca assume responsabilidade. Entre todos os tipos de pessoas que drenam energia, talvez nenhuma seja tão exaustiva quanto aquela que escolhe se colocar eternamente no papel de vítima. É a pessoa que, diante de qualquer acontecimento, encontra sempre um culpado externo, sempre uma circunstância, sempre alguém para carregar o peso de sua dor. Ao lado dela, o ar parece mais pesado, como se a vida fosse uma sucessão de injustiças contra um só indivíduo. Epicteto nos lembra: não é o que acontece, mas como você reage, e é justamente na reação que se revela a essência. O vitimista não consegue transformar dor
em aprendizado, não consegue transformar tropeço em caminho. Ele se prende à narrativa do tudo acontece comigo, e nessa prisão arrasta os outros para o mesmo estado de impotência. A psicologia nos mostra que esse padrão funciona como uma proteção do ego. Assumir responsabilidade exige coragem, exige olhar para dentro. Já o vitimismo é mais confortável, porque transfere para o mundo a culpa que deveria ser trabalhada internamente. O problema é que essa escolha nunca vem sozinha. Quem vive em torno de um vitimista, invariavelmente, acaba sugado para dentro dessa atmosfera de queixa sem fim. A metáfora é clara. Quem escolhe ser âncora nunca permitirá que o barco avance. E é assim que a presença constante de um vitimista afeta sua vida. Ele não apenas deixa de remar, como segura o barco, impedindo que você siga adiante. Estar perto de alguém que nunca assume responsabilidade é viver um ciclo interminável de repetições, porque nada se resolve, nada se transforma, nada evolui. Reconhecer esse padrão é fundamental, pois enquanto o vitimista se agarra às próprias correntes, cabe a você decidir se permanecerá preso ao mesmo fundo ou se escolherá navegar em águas mais livres. Quinto, tipo, o que só aparece quando precisa de algo. Há vínculos que parecem amizade, mas na verdade escondem apenas utilidade. São relações assimétricas, em que um lado se doa, oferece presença, oferece escuta, enquanto o outro aparece apenas quando deseja pedir, exigir ou extrair algo. O erro invisível está em confundir esse movimento com cuidado verdadeiro. No fundo, trata-se de conveniência, não de afeto. A psicologia das relações nos mostra que vínculos baseados em trocas desiguais corroem silenciosamente a confiança. Você se torna uma estação de passagem, não um espaço de encontro. E quanto mais tempo essa dinâmica se repete, mais claro fica o vazio deixado por uma relação que só se sustenta quando há interesse. Sêneca nos alerta: amigos não são para usar, mas para partilhar a vida. O verdadeiro laço não mede ganhos, não contabiliza favores, não depende de utilidade. Ele floresce tanto na abundância quanto na escassez, tanto na celebração quanto no silêncio. A metáfora é precisa. Uma sombra que só aparece quando o sol está em uma posição conveniente. Assim é aquele que se aproxima apenas quando precisa. Não há raiz, não há constância, não há reciprocidade. Conviver com pessoas assim é aceitar estar sempre em dívida, mesmo quando não há motivo para estar. É perceber que, no fundo, você não é visto como alguém, mas como um recurso. E ninguém floresce quando é tratado como ferramenta. Reconhecer esse padrão é essencial para proteger sua energia e preservar os espaços em que a amizade é verdadeira. Aqueles que existem pelo simples e profundo valor de estar junto. Sexto, tipo, o agressivo passivo. Nem sempre a violência se apresenta em gritos ou gestos explícitos. Muitas vezes, ela se esconde em silêncios calculados, em ironias sutis, em comentários atravessados que não ferem de imediato, mas deixam marcas invisíveis. Esse padrão de agressividade passiva é corrosivo, porque mina a segurança emocional, instala a dúvida constante e mantém o outro em estado de alerta. A neurociência mostra que microexpressões hostis, um olhar de desprezo, um tom ambíguo, um gesto de desdém, ativam respostas de estresse contínuo. É como se o corpo, sem perceber, vivesse permanentemente em estado de defesa. Essa tensão, ainda que silenciosa, desgasta a mente, o humor e até o corpo físico. Marco Aurélio dizia: a honestidade é uma força inquebrantável. A clareza é o oposto desse veneno lento. A verdade direta não fere tanto quanto a manipulação velada, porque ao menos oferece terreno firme para lidar com o que está diante de nós. A metáfora é cruelmente precisa: veneno em pequenas doses. Ele não mata de uma vez, mas enfraquece aos poucos,
até que você se acostume à sensação de estar sempre debilitado. O convívio com alguém agressivo passivo se transforma justamente nisso, um envenenamento lento da vitalidade emocional. Reconhecer esse padrão é essencial, porque, ao contrário do que parece, não se trata de pequenas coisas. São rachaduras invisíveis que, com o tempo, se tornam grandes fissuras. E ninguém pode se manter inteiro em um ambiente onde a violência veste máscara de silêncio. Sétimo tipo, o crítico que nunca constrói. Há uma diferença profunda entre a crítica que edifica e a crítica que destrói. A primeira surge como um convite ao crescimento, aponta caminhos, oferece base para melhorar. A segunda nasce da amargura, da necessidade de diminuir o outro para sustentar a própria insegurança. Esse é o crítico que nunca constrói. Ele observa, julga, aponta falhas, mas nunca oferece soluções. Seu prazer está em minar, não em erguer. A psicologia chama isso de efeito Pigmalião invertido, quando a expectativa negativa constante funciona como uma profecia autorrealizável. Se alguém é condicionado a acreditar que sempre erra, que nada faz é suficiente, pouco a pouco essa crença vai se tornando parte de sua identidade. O poder destrutivo desse tipo de crítica não está apenas nas palavras, mas na repetição que molda silenciosamente a percepção de si mesmo. Sêneca nos lembra: é mais fácil apontar erros do que viver virtudes. E é exatamente aqui que está a chave. Quem critica sem construir, geralmente é incapaz de viver o que exige. Suas palavras não refletem sabedoria, mas projeção. A metáfora é clara. Um arqueiro que só aponta falhas, sem jamais disparar sua flecha. Ele não participa do risco da vida, não se expõe à tentativa, não se coloca em movimento. Apenas observa e destrói a distância. Conviver com alguém assim é como tentar correr com alguém que amarra seus cadarços a cada passo. É impossível avançar. Esse tipo de presença não ensina, não inspira, não fortalece, apenas drena. E quando você se dá conta disso, percebe que, na verdade, sua maior liberdade é se afastar de críticas que não carregam a semente da construção. Oitavo tipo: o sedutor de caos. Existem pessoas que parecem respirar turbulência. Elas não apenas vivem em meio ao caos, mas o alimentam, o provocam, o atraem para si como se fosse combustível vital. São especialistas em transformar pequenos problemas em grandes tempestades, em criar tensão onde havia paz, em arrastar outros para dentro de um redemoinho que nunca se acalma. A psicologia descreve isso como um vício em adrenalina, um apego inconsciente ao drama. O caos se torna uma espécie de palco onde essas pessoas se sentem vivas. Mas esse palco cobra caro. Ele rouba energia, consome clareza e aprisiona quem se aproxima em uma dança desordenada que não leva a lugar algum. Epicteto nos lembra: o homem é perturbado pelas opiniões que aceita, não pelo caos em si. O caos, em sua essência, não tem poder. Ele só domina quando você o convida para dentro, quando se deixa seduzir pelo espetáculo ruidoso que ele oferece. A metáfora é contundente, uma tempestade que só existe porque encontra combustível. E esse combustível, muitas vezes, é sua atenção, sua energia, sua disposição de ceder. Ao lado de um sedutor de caos, você percebe que está sempre em estado de alerta, como quem vive no olho de um furacão, mas sem nunca compreender por que continua ali. Esse tipo de presença não apenas perturba, ela condiciona. Aos poucos, você começa a acreditar que viver em desequilíbrio é normal, que não há paz possível, que tudo é instabilidade. Mas a verdade é outra. A tempestade não é parte da vida, é parte de quem a cria. E aprender a dizer não ao sedutor de caos é preservar o direito de construir uma existência com raízes firmes e um céu mais limpo. Nono tipo: o indiferente à sua evolução. Há pessoas que não te atacam, não te sabotam, não te ferem de forma explícita. Elas simplesmente permanecem imóveis, indiferentes ao seu crescimento, alheias às suas transformações. O silêncio delas não é neutro.
é um freio invisível, uma ausência que pesa. Quando você se esforça para evoluir, mas convive com quem permanece parado, a sensação é como remar contra uma corrente que insiste em puxar você de volta. Marco Aurélio dizia: ame aqueles que buscam a verdade, mas fuja dos que fogem dela. Não se trata de exigir que todos sigam seu ritmo, mas de compreender que a omissão também é uma escolha. Estar ao lado de quem não reconhece, não apoia e nem se importa com sua jornada é permitir que sua chama se apague lentamente. A técnica é simples, mas poderosa. Observar se as pessoas ao seu redor celebram suas vitórias ou as ignoram, se inspiram sua disciplina ou tentam normalizar sua desistência. Às vezes, não é o inimigo declarado que paralisa, é o omisso, aquele que não acrescenta, não provoca, não estimula. A metáfora é clara: caminhar com quem permanece parado é aceitar nunca sair do lugar. A vida é movimento, é expansão, é transformação contínua. Estagnar ao lado de quem se recusa a crescer é comprometer a própria trajetória. Dizer não ao indiferente à sua evolução não é rejeição, mas fidelidade ao compromisso de não interromper a jornada mais importante, a de se tornar quem você nasceu para ser. Concluindo, quem aprende a dizer não, protege o sim mais sagrado, o sim a si mesmo. Ao longo desta jornada, vimos que o ambiente humano não é neutro, mas um campo vibracional que molda caráter, escolhas e destino. Estar cercado de pessoas que drenam, manipulam, desdenham ou simplesmente permanecem imóveis diante da sua evolução pode ser tão destrutivo quanto qualquer obstáculo externo. Sêneca advertia: escolha com cuidado a quem entregar sua alma, porque o convívio não apenas colore nossos dias, mas também forma a textura de quem nos tornamos. Epicteto reforça: não se junte a quem não possa elevar você. Há uma força silenciosa e poderosa no ato de escolher. Escolher quem caminha ao nosso lado, quem partilha o peso dos dias, quem celebra nossa luz em vez de apagá-la. Dizer não é egoísmo, é autocuidado, não é desprezo, é proteção, não é fuga, é sabedoria. Assim como o jardineiro precisa podar para que a árvore floresça, você precisa aprender a podar vínculos que sufocam sua alma. Essa é uma escolha difícil, mas é também a escolha que garante que sua vida continue a crescer em direção ao que é verdadeiro, íntegro e essencial. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative as notificações para não perder conteúdos que fortalecem sua mente e seu coração. E se a ansiedade tem sido um peso no seu caminho, clique no primeiro link da descrição para acessar o e-book Ansiedade sob Controle, feito para ajudar você a retomar o equilíbrio interno. No fim, lembre-se: sua vida floresce quando você cultiva o jardim certo. E para isso é preciso coragem para dizer não a quem seca suas raízes e um sim inabalável ao que faz sua alma florescer.